povo de Deus, estamos aqui em mais uma semana para fazer o melhor podcast desse YouTube, né não, pastor? Amém, isso aí. Você não vai encontrar outro melhor não, nem igual. É só aqui que a gente tem o conteúdo bíblico de qualidade, com gente de qualidade, gabaritado, para falar da palavra de Deus para você. Tivemos aí 2 semaninhas com problemas técnicos, então tivemos sem vídeo aí 2 semanas, mas estamos de volta a todo vapor para falar dessa lição nova, que está sendo bênção, impactante para as nossas vidas. E já vou apresentar aqui, pastor? Evangelista, eu tenho mania de consagrar todo mundo a pastor quando chega aqui. Evangelista Evil Merodach, que já tem, como diz quando tem um nome igual? Não tem Diga nome. aí, produtor. Xará. Xará, tem seu xará na Bíblia também. Eu desafio você a achar o xará de Evil Merodach na Bíblia. Eu te desafio, coloca aí nos comentários se você conhece quem que foi Evil Merodach na Bíblia. Se apresente aí, pastor. Fala. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Evil Merodach, coopero aqui na Igreja Sede. Estamos aqui, agradeço aí o convite da nossa irmã Wanda. Também o cameraman Davidson, que está aí nos auxiliando, que bênção. Eu quero saudar a todos que está nos prestigiando e vai ver esse vídeo aí, para que essa lição possa ser uma bênção na vida de vocês. Vai ser, já está sendo, né? Os frequentadores de escola dominical aí já Isso sabem aí. que a lição tá quente. Eu já quero saber, pastor. É inédito, tá? Pastor Evil, que é a primeira vez. Põe inédito aí, editor. É inédito isso aqui. Primeira vez falando com a gente aqui no podcast. Eu já quero saber, pastor, qual foi o impacto, né, dessa lição? Algum resumo assim do que o senhor absorveu para o senhor dessa lição? Na verdade, essa lição tem um tema muito forte, né? As abominações do templo, né? Situações a quais Ezequiel vivenciou naquela época e que muitas das vezes nos dias atuais a quais nós estamos vivendo, mesmo camufladamente, algumas situações que vêm surgindo no nosso meio e mediante a essas abominações também, que prejudica a fé cristã ser exercida, ser acrescida na vida do povo de Deus. Então é atualíssima, né? Atualíssima. Já quero saber, pastor, já entrando na lição, a gente sabe que Ezequiel já estava na Babilônia quando ele começou a ter visões, só que exatamente na segunda visão, que é a qual a gente vai comentar hoje, o Senhor levou Ezequiel em visão lá para Jerusalém, para ver o que estava acontecendo por lá, no templo, dentro, né, no âmbito de adoração das pessoas, dos sacerdotes. E, assim, havia muitas abominações. Eu quero saber por que simplesmente o Senhor não virou as costas para esse povo, já que eles já tinham virado as costas para ele. Na verdade, nós vemos nesta pergunta a qual você nos fez aqui, porque o Senhor, Ele quer que o seu povo reconheça, né, o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Na verdade, a intenção do nosso Deus é que todos os homens se arrependam, né, e volte ao primeiro amor, volte a adorar a Deus, né? Nós sabemos que Adão rompeu essa aliança, mas através de Cristo, na morte de cruz, essa aliança foi reatada com o homem. Então o desejo dele é que nós voltemos a esse primeiro amor, voltemos a Deus. E nós vemos que o Senhor, ele não vira as costas para o seu povo, porque ele quer um reconhecimento, que eles se arrependam e volte a adorá-lo, né? Entendi. Então se resume no amor de Deus pelo povo. Ele, até no castigo do Senhor, ele está demonstrando amor. Através do castigo, ele demonstra o amor. E nós vemos aqui mesmo, não estando na lição mesmo esse texto bíblico, mas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14 em diante, vai dizer aí sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem que és frio e nem quente. Oxalás frio ou quente, assim porque és morno, e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, para não aparecer a sua vergonha, a sua nudez, e que unja os seus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então nós vemos nesse texto que nós precisamos termos o cuidado e aprendermos sermos humildes na presença de Deus. Porque o Senhor, ele nos corrige porque Ele nos ama. E nós vemos nesse texto aí que as pessoas, elas têm o costume, eu falo as pessoas, mas até mesmo os cristãos, ele tem aquele costume de ensoberbecer, achar que ele é o dono da verdade, ele sabe tudo, e muitas das vezes nós temos que nos humilhar, porque o nosso Deus, ele é maior. Ele tem o domínio de tudo e de todos nas suas mãos. E nós vemos aqui que as pessoas acham, rico sou, enriquecido estou, então de nada tenho falta. E o Senhor vem a repreender, dizer, olha, você está muito enganado, você aí precisa de, como diz a palavra, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, porque sem Deus nós não somos nada. E nós precisamos de Deus para podermos vencer, né? Para podermos estar na direção de Deus, estar na presença de Deus. Então essa palavra, essa lição aqui, ela vem mexer conosco para que nós possamos moldar a nossa vida, corrigir a nossa vida, para que a gente não caia, muitas das vezes, nesse eu e acabar fazendo do templo do Senhor algumas abominações. Então, talvez, no contexto do povo de Israel, eles se achavam já independentes de Deus, né? Independentes. Por isso acreditavam que Deus não estava mais os vendo, e aí cometiam abominações, mas a correção de Deus veio mesmo assim, né? Nem por isso Deus virou suas costas e deixou o seu amor de lado pelo seu povo, mas corrigiu, né, por amor mesmo. Porque o nosso Deus, ele é amor, e não podemos esquecer que ele também é justiça. Verdade. Ezequiel 8:3, ele fala sobre uma imagem de ciúmes que havia no templo. O que era essa imagem e por que ela era de ciúmes? Nós vemos na lição aqui que essa imagem vai falar sobre a deusa Azera, né? Deusa da fertilidade, né? Que nós vemos que o povo, eles afastando-se de Deus, eles colocaram novamente esse ídolo dentro do templo e eles começaram a adorar, né? Esses ciúmes que vem trazer a nossa lição, falar sobre os ciúmes, ele vem dizer que Deus estava entristecido ou enciumado mesmo, vamos dizer assim, com que o povo estava fazendo adoração alheia, né? Fazendo adoração a outras pessoas, a outros deuses, a outras coisas. E muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado isso com a nossa vida, porque nós podemos estar em situações favoráveis e achamos que não precisamos mais de Deus e adoramos coisas que nós temos. Seja ele um bem, seja ele uma situação, seja ele até mesmo uma casa, um carro, ou que seja alguma coisa que nós colocamos na frente de Deus e adoramos e esquecemos de Deus. Então isso causou estes ciúmes. Então não precisa ser exatamente uma imagem. Não, exatamente. Hoje em dia nós temos outras coisas que podem tomar o lugar do nosso Deus. Coisas que a gente coloca na frente do nosso Deus. Então é perigoso porque o texto da Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: tenha o cuidado de não esquecer
a aliança que o Senhor teu Deus fez com vocês. Não faça para si ídolo algum, com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. E muitas das vezes nós colocamos algo, aí nós entramos numa situação que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós estamos passando situação até mesmo de cobrança de Deus e a gente não entende que isso é uma cobrança de Deus, porque nós temos nos afastado do propósito de Deus. E nós estamos nessa terra para cumprir o propósito de Deus. E esse propósito de Deus é lindo. Muitas das vezes nós, voltando a dizer, nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar e começamos a focar em outras coisas. Aí Deus promove situações na nossa vida para que a gente possa verificar, analisar. Aí a gente fala, meu Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Aí nós vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus mostra porque você se afastou de mim. Você colocou algo no meu lugar. Esse trono é meu e você colocou uma outra coisa para ser adorada no meu lugar. Prioridade tem que ser sempre Deus, né? Sempre Deus. Verdade. Em uma visão, nessa visão que a gente está estudando, Ezequiel ele presencia 25 homens dentro do templo, adorando ao Deus Sol, na posição exatamente de costa para o templo e virados para o Oriente. Né? Essa era uma idolatria cometida. Também haviam 70 anciãos. Né? Ele viu 70 anciãos no templo praticando a idolatria. E anciãos a gente entende como pessoas sábias, pessoas idôneas, pessoas onde a gente vai buscar conselho. Só que esses 2 episódios mostram a corrupção tanto dessas pessoas quanto da liderança de Israel. Né? E como que a gente pode ver e qual alerta que isso traz sobre quem a gente tem como referência? Nós precisamos, nos dias a quais nós vivemos, sempre ter referências boas de pessoas que nos orientam. Eu lembro de um conselho que meu pai, porque eu nasci no berço evangélico, e o meu pai me aconselhou uma vez e disse para mim assim, filho, você está crescendo, mas você precisa estar sempre próximo de pessoas que oram, que gostam de ler a Bíblia, porque isso vai te instruir, vai te ajudar a crescer espiritualmente. Eu sou o que sou hoje pelo conselho que meu pai, pelos ensinamentos que meu pai me deu e muitas das vezes referências na igreja de pessoas que nos apresentavam o evangelho verdadeiro, genuíno e nos ajudava a caminhar na presença de Deus. Que nem hoje, culto de terça-feira de ensino. Eu ainda com meus 12, 13 anos, eu nunca perdi. Sempre estava participando, aprendendo da palavra de Deus. Hoje já tenho uma certa idade, ainda não me considero velho, mas ainda jovem, meia idade. Mas nós vemos que isso me ocasionou um crescimento espiritual muito grande. Né? Aprender da palavra de Deus com pessoas que têm referência. E como você falou, os anciões, pessoas de idade, pessoas que podem aconselhar. A própria palavra, ela nos orienta que os mais moças, procurar as pessoas idôneas na fé, os anciões, as senhoras, os senhores, para que possa trazer o conhecimento de vida, a experiência de vida, para que esses jovens mais novos possam crescer e estar na presença de Deus. E muitas das vezes nós vemos aqui uma situação que muitas das vezes não é diferente do dia de hoje, pessoas que estão no nosso meio, mas eles não têm esse conselho plausível, esse conselho para que possa ajudar a pessoa a caminhar mais na presença de Deus. Que seja coerente com a palavra. Que seja coerente com a palavra, que ensine os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus, mas pessoas que vêm dar conselhos de si próprios e muitas das vezes que vai contra a palavra de Deus. E nós observamos esses anciões
que estavam de costa para o templo, adorando o Deus Sol, né? Ali adorando o Deus Sol e olhando e adorando aquilo. E Deus, nós observamos que ele não troca sua glória com ninguém. Aquele povo que tinha conhecimento, que tinha experiência, hoje voltando as costas para Deus e deixando de lado tudo aquilo que aprendeu. Além de ter aprendido, deixando de ensinar aos mais novos. E hoje em dia nós vemos aqui na nossa igreja pessoas que chegam, ou talvez pessoas que já estão aqui há algum tempo, mas que precisam de conselhos, precisam de palavras para que possa estar abalizado na palavra de Deus, que possa estar com as raízes, como diz o Salmo 1, as raízes próximos de água, que esteja o seu fortalecimento, que o vento venha, bate, mas ele vai estar de pé. E nós vemos aqui que esses homens, eles viraram as costas para Deus. Eles estavam adorando ali coisas que não era o correto diante de Deus, porque a adoração, o louvor é somente a Deus. E nós precisamos tomarmos esse cuidado. E muitas das vezes nós caímos nessa artimanha de Satanás, porque a palavra de Deus ele fala que o nosso Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. E muitas das vezes, talvez aqueles homens ali achando que dentro de um templo ou dentro de algum lugar, ele possa estar escondido de Deus. E nós vemos que como onipotente, ele criou tudo, né? Como onisciência, ele conhece todos os esconderijos, até debaixo d'água ele conhece. E onipresente, ele está em toda parte, né? Então a gente precisa tomarmos esse cuidado. Eu penso, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas muitas vezes a gente substitui o estudo da palavra de Deus por coisas que não agregam a gente, né? Claro, o louvor é muito bom, né? Estar em comunhão é muito bom, mas a gente se dedicar tempo no estudo da palavra de Deus, talvez isso faça diferença para que a gente fortaleça a nossa fé, né? E buscar pessoas que tenham conteúdo bíblico, não só a sua própria opinião. Isso ajuda a gente a não cair no engano, né? Engano de muitos discursos que parecem ser bíblicos ou parecem, né, estar em conformidade com o que Deus pensa, mas quando a gente vai para a Bíblia, não é exatamente isso. A gente busca na fonte e a gente vê o que está certo e o que está errado. E às vezes a gente tem aí, talvez, influenciadores ou pregadores, pregadoras, pastores, pastoras muito famosos que falta a base, né? E acaba que as outras gerações se influenciam por isso e não vão eles mesmos buscar na fonte. Né? É um perigo, né? E a gente precisa buscar, né? Aqui, lembrando desse conteúdo que nós estávamos acabando de falar, eu lembrei da palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, que é o versículo 46, que diz assim, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E muitas das vezes hoje nós deixamos esta comunhão de lado. Comunhão essa com Deus, comunhão com os nossos irmãos. Procurar a situação a qual o mundo hoje se encontra, numa situação pós-pandemia, o que aconteceu. Muitas pessoas precisam de uma vez um abraço, um aperto de mão, de uma palavra, dizer, olha, Jesus te ama e eu estou aqui para te ajudar ou para orar com você. E muitas das vezes a gente não tem isso. E o Senhor Jesus nos chama a responsabilidade disso. E muitas das vezes é aquilo que você falou, o testemunho de alguém, não somente em palavras, mas também em atitudes.
Nesse tempo, evangelista, a gente percebe assim uma cegueira espiritual generalizada no povo de Israel, né? Tanto liderança quanto o povo mesmo em si. E é muito óbvio para nós que já sabemos da história, né? Como era absurda essa cegueira espiritual. A gente hoje em dia, mesmo sabendo, né, de como aconteceu a história, a gente corre o risco ainda assim de cair nessa cegueira espiritual. E se a gente corre, o que a gente pode fazer para evitar isso? Nós observamos que todas as perguntas e o conteúdo que nós estamos conversando hoje aqui, ela tudo interliga uma na outra, né? E nós vemos que essa cegueira espiritual chega ao ponto de ser aquilo que eu falei na primeira pergunta, o eu. Entra o eu dentro de si, e aí eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, e acabamos esquecendo Deus de lado. E aí nós começamos a praticar erros, pequenos erros, erros fúteis, que nos tira da presença de Deus, que nos afasta da presença de Deus. Porque aqui nós observamos que até mesmo no meio da igreja, hoje, não estou falando no nosso ministério, estou falando no geral, no meio das igrejas em geral, existem pessoas que ao invés de somar, de remar, né, em favor da Bíblia, em favor das coisas, eles muitas das vezes, é triste até mesmo dizer, quantas vezes nós encontramos pessoas que são líderes, são sacerdotes, são pessoas de nome, pessoas que têm peso, que têm o seu nome reconhecido no meio do povo evangélico, mas estão dando as costas para o altar, como a última pergunta, mas também não deixa de ser uma cegueira espiritual que vai tampando a sua visão espiritual e ao invés de somar, de ajudar, de ajuntar, de semear, orar e resgatar as almas, né, que caminham de passos largos para o abismo, como diz lá no livro de Judas, eles estão espalhando e dividindo, né, com comentários até mesmo facciosos, né, que nada tem somado para a obra de Deus. É triste isso, porque muitas das vezes nós precisamos tomarmos o cuidado. Eu nasci no berço evangélico, mas tem muitas pessoas que não. A gente observa em salas de aulas comentários que muitas das vezes que fogem um pouco da lição, que saem fora e que muitas das vezes nós não sabemos, cada um que está sentado nos ouvindo, ou cada um que está sentado aprendendo. Então a gente precisa tomarmos cuidado com os comentários, né? Eu ouvi esta semana de um pastor que o pai dele era um pastor de igreja, o Paulo Leivas Macalão ia na casa do pai dele conversar com o pai dele, e o pai dele, e eles eram todos crianças, ouvia o pastor Paulo Leivas Macalão, um que fundou as Assembleias de Deus aqui no Brasil, logo após os missionários, e ele falando das coisas boas do Evangelho, das coisas boas da igreja, falando das coisas que trazia produtividade na igreja, perto daquelas crianças. E ele falando, hoje, o meu sonho quando moleque era ser pastor. Hoje eu sou um pastor, mas olha, ele tomava muito cuidado e tinha muito zelo, porque ele falava das coisas boas, porque também já existiam as coisas ruins, mas ele não comentava perto da família, perto dos filhos do pastor Manuel. Ele falava perto de outros pastores, num gabinete separado, as situações difíceis que aconteciam na igreja. Então, eu hoje sou um pastor ainda novo, mas estou na presença de Deus. E quantos que houve comentários que são comentários até mesmo indevidos dentro de rodas de conversa, ou até mesmo em sala de aula, ou até mesmo em comentário familiar, que o seu filho ouve, e muitas vezes eu ser crente desse jeito,
Não, eu vou procurar outro lugar. Então nós precisamos tomar cuidado no que nós falamos e no que nós apresentamos do Evangelho de Cristo. E essa cegueira espiritual é isso. Nós vemos que as pessoas estão cegas espiritualmente, até mesmo nos comentários que fazem. E daí em João capítulo 4, São João capítulo 4, versículo 23, nos diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que o Senhor tem procurado. Então nós precisamos deixar esta venda, né, cair dos nossos olhos, para que nós possamos ver realmente o que é produtivo para o Evangelho de Cristo. O que não for, vamos colocar debaixo dos nossos joelhos em oração, para que Deus possa mudar esse quadro. Amém. Um reino dividido, ele não subsiste. Não né? subsiste. Glória a Deus. Há alguma consideração final, algo a mais que o senhor gostaria de comentar para a gente fechar esse assunto, pastor? Olha, eu digo um conselho para todos que vai nos ouvir e vai compartilhar esse vídeo, que nós tomemos cuidado, zelo, ao expressar a palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus. E isso é um testemunho plausível através da palavra de Deus e um testemunho plausível através da nossa vida, para que a nossa vida possa ser uma vida edificadora para pessoas que vão conhecer o Evangelho, para que nós possamos mostrar o verdadeiro caminho. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigada, evangelista Evil Merodach. O desafio está lançado. Você comenta aí onde é que está escrito sobre um Evil Merodach na Bíblia. Uma dica, essa lição fala sobre, né? Fala. E, na verdade, o meu nome aí, que é o nome desse rei, aparece 2 vezes em 2 textos bíblicos. Pronto. Procure. Tá desafiado. Está desafiado. Muito obrigada, Amém. pastor. Conteúdo muito rico, para muita edificação das nossas vidas. O senhor estará aqui mais vezes. Amém. Amém. Pode ter certeza. Vou convidar mais vezes. Que você tenha uma boa semana. Deus abençoe você e a sua família. Não esqueça da sua escola dominical no domingo. Não falte escola dominical, tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Amém.